Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o mundo. Hoje o Kilson Jones não está com a gente aqui nesse episódio. Ele está meio baleado, está fazendo uns exames aí para ver se melhora. Mas tem que deixar o chá de lado de vez em quando para dar tudo certo. Mas quero agradecer o carinho da sua audiência, o crescimento, graças a Deus, muito grande do IELCast. Somos mais de 123 mil inscritos, crescendo muito nas multiplataformas, e nós estamos em todas as plataformas de áudio e de vídeo, tá? O que é muito legal, o que é muito importante. Mas eu já aproveito para te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, papoca o like, é muito importante. Dá o like aí, dá um like aí. Antes de qualquer coisa, já dá um like pra gente, tá? Lembrando que nós estamos toda semana, pelo menos com 3 ou 4 episódios aí no nosso canal do YouTube, mas também você encontra cortes no Facebook, no TikTok, no Kawaii e no Instagram. A gente está fazendo uma série especial do IELCast Eleições 2024 para levar até você, o nosso internauta de todo o estado, de todo o Brasil, a oportunidade de conhecer de uma forma diferente alguns destes pré-candidatos, tá bom? Então, hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais de um pré-candidato em Elisbon Veloso. Você vai entender um pouco dessa história já, mas antes, eu quero te convidar, se você consome qualquer um desses serviços aqui atrás, por exemplo, política, gráfica, GSJ, você vai precisar fazer os seus santinhos e tal. A gráfica tem uma capacidade imensa hoje, né, de entregar rápido o teu material. Se você consome qualquer um desses produtos, por favor, ajude aqui, quem nos patrocina, quem nos ajuda, é muito importante, porque afinal de contas, sai caro fazer. Lembrando que aqui o IELCast é feito na Estação e Estúdios Criativos. São 6 estúdios, incluindo um auditório estúdio, onde você pode fazer o seu podcast, infoproduto, pode fazer, enfim, uma variedade muito grande de produtos digitais para você ou para o seu cliente, tá bom? É isso. Findando esse início aqui, eu quero apresentar o nosso convidado. Ele é médico, concursado, tanto no estado quanto na prefeitura, tem história linda de vida, que o poder da transformação através da educação. Isso é muito importante. Queria receber com a salva de palmas o Dr. Clériston Silva Moura. Seja bem-vindo, Dr. Clériston. Tudo bem? Obrigado, Yeldes. Primeiro, agradecer aqui pelo convite, tá na manhã dessa quinta-feira aqui, pra gente conversar um pouco, esse bate-papo aqui, descontraído. E dizer que eu admiro a sua pessoa. Você construiu uma história muito linda, uma pessoa que veio também do interior. No interior aqui do Piauí que é meio diferente, o interior é o litoral, É entendeu? verdade, Litoral, que nossa capital aqui é interiorana, né? Mas veio lá dizer que ele acompanha sua trajetória de vida desde da sua chegada aqui em Teresina, como jornalista. E hoje você está na frente desse canal, que é um dos maiores canais de internet do Brasil. E parabenizar mais uma vez por todo esse empreendimento. Conheci hoje os estúdios aqui, fiquei... Gostou? Rapaz, Gostou do café? coisa de primeira, primeira. É verdade. Aqui é do Piauí para o Brasil e para o mundo. É, do Piauí para o mundo. Aqui nós temos o maior ecossistema digital do Brasil. É aqui na estação e a gente fica muito orgulhoso em poder falar sobre isso. Claro, se a gente começar aqui, na verdade é uma hora bar, é um bate-papo maravilhoso que a gente tem. Como se fosse uma mesa de bar. Mas eu queria entender, começar perguntando quem é Clériston Silva Moura? Nasceu aonde? É filho de quem? É irmão de quem? Conta um pouquinho para mim essa história para a gente entender essa construção. Eu falo que eu sou uma lesbonense da gema. Nasci em Lesbão Veloso mesmo, no Hospital Estadual Norberto Moura, lá de Lesbão Veloso, em 3 de dezembro de 81. Tenho 40... Você tem 43 também? vou fazer 43 agora em dezembro. E tive aquela infância interiorana, aquela infância... Eu sempre falo que a infância no interior é bem mais bem vivida do que a infância na capital. Sem sombra de É dúvida. aquela infância que você brinca na rua, é aquela infância que você mergulha no rio, no riacho. E assim... Não tinha WhatsApp para não saber onde é que você tá. Exatamente, aquelas brincadeiras saudáveis de antigamente. E em Lesbão Veloso, nasci e... Sua mãe? Aquela história, nasci e me criei em Lesbão Veloso. Sua mãe? Meus pais são lesbonenses, minha mãe é professora, dona Joana Moura, professora do Estado, naquela época que professor... Ganhava mal para Ganhava mal, ainda hoje ganha, mas com as valorizações, com os planos de carro e carreiras, hoje o professor está tendo uma vida bem mais tranquila em relação àquela época. E o meu pai trabalhava tinha uma pequena propriedade, trabalhava na agricultura, pecuária, criando um bichinho aqui e acolá. Mas vocês moravam mais afastados da cidade? Não, na cidade mesmo. Na cidade? Na cidade mesmo. Meu pai já ocupou um cargo público, já foi vereador do município. Então a política de todas as formas está entranhada aí. Está entranhada já. Vocês são 3 irmãos lá? São 3, na verdade, são 5 irmãos. 5? Não, eu e mais 4 irmãos, entendeu?
Mas... Tu é o mais velho ou não? O mais velho é o Yarlis, que é dentista, eu sou do meio e o Urias é o mais novo. Nós três, eu falo nós três porque a idade é muito próxima, entendeu? O espaçamento de tempo ali foi Muito pequeno. próximo. Aí depois vem a Joane e o Michel, que são praticamente 13, 14 anos mais jovens, que já foi na segunda... Então, assim, pegaram uma infância mais... a minha infância foi vivida com com meus dois irmãos, né? O Yarlis e o Urias, lá em Elas Mão Veloso. Estão muito unidos ali. Muito unidos. Quando você se recorda, assim, das tuas memórias afetivas, né? Como é que era um menino do interior, de uma mãe professora, como é que era essa cobrança para a educação? Vocês saíam... Como era a rotina ali até 5, 6 anos de idade? E a minha mãe sempre foi aquela pessoa de visão. Ela sempre via transformação, via educação. A mamãe sempre cobrou essa questão da educação. Estudamos em Elas Mão Veloso numa escola particular lá, o Instituto Infantil Reino Encantado, que é uma escola com uma boa qualidade de ensino. Mas a escola só tinha do infantil até a 8ª série, não tinha um 2º grau, entendeu? A escola, eu tive bons professores hoje... lá de Elas Mão Veloso, o professor Ariosto, professor de matemática, bem conhecido lá na região, professora Ivone, professora Maria Inês, a professora Helena. Então, assim, são pessoas lá de Elas Mão Veloso que fizeram a história. Então, inclusive, vários alunos de Elas Mão Veloso que estudaram lá, os primeiros anos, hoje conseguiram se formar, conseguiram ter muito destaque e conseguiram vencer na vida. Então, assim, a gente teve essa educação em Elas Mão Veloso. A mamãe sempre prezou pela educação. E tem uma história interessante, Eldis. Eu sempre fui, no período de infância, eu sempre fui aquele aluno rasteiro, cobra, só passava mesmo Se arrastando. se arrastando. E eu achei que você era um cara... Não, presta atenção. Aí teve um episódio muito marcante na minha vida. Eu, naquele período de férias, entre a 4ª e a 5ª série, eu sofri um acidente em Elas Mão Veloso. Eu fui atropelado. Caramba. Elas Mão Veloso. Simplesmente eu ia atravessando uma PI, que é uma estrada até de chão, ali que liga Elas Mão Veloso a Francinópolis. E simplesmente, criança, né? Criança de 10 anos. Tinha 10 anos, né? 10 anos. Ia atravessando a PI, a criança meio... não presta atenção. Presta atenção, o carro veio e simplesmente eu fui atropelado e o carro passou. Eu fiquei entre os 4 pneus do carro. Entendeu? Tive um TCE na época. Graças a Deus os pneus não passaram por nenhuma parte do meu corpo. E a família muito humilde e tudo mais. Explica o que é TCE, que os caras não vão entender. Traumatismo crânioencefálico. A família muito humilde e tudo mais. Eu fui transferido para o hospital. Mas na hora ali, quem foi que te socorreu? Populares. Nem tua mãe, nem teu pai estavam perto? Populares. Esse passeio eu fiz com uma moça que trabalhava lá na minha casa, funcionava como babá da casa. Pediu pra mamãe pra me levar pro interiorzinho pra passear final de semana. E ela era uma pessoa muito de confiança, e a mamãe deixou, né? E na volta aconteceu isso. Não foi culpa dela, foi coisa de criança mesmo. Mas pra tua mãe entender isso aí, que não tinha sido culpa dela. Foi coisa de criança mesmo. E fui transferido para HGV na época, uma observação. Eu fiquei aqui sob os cuidados do saudoso doutor Chico Ramos. Não sei se você se lembra. Que o Chico Ramos tinha raiz lá em Elas Mão Veloso. E eu me lembro do atendimento, assim, meio aquela superlotação do HGV. Fui levado para lá. E o interessante da história é que eu tô te falando. Eu era aquele aluno que sempre se arrastava. Depois com o traumatismo craniano, fui tratado conservadoramente. Eu não fui operado nem nada, fiquei só observação, depois fui liberado. E depois da 5ª série pra frente, eu passei a ser o melhor aluno da sala. Tu tá de sacanagem. Tá dizendo que o acidente foi mexer a cabeça e Exatamente. Colocou os parafusos no lugar. Geralmente, quando você tem um TCE, você fica sequelado, né? No meu caso, foi diferente. Na minha vida estudantil, depois da 5ª, 6ª, 7ª série, eu sempre me destaquei como o melhor aluno da sala. E estudei em Elas Mão até a 7ª série. Na mesma escola? Na mesma escola. Lá nessa época só tinha essa escola particular. E na 7ª série, na 8ª série, vim para Teresina. Mas veio como? Porque eu imagino, você falou desde o início que a união entre vocês sempre é muito forte, entre os 3 irmãos. A mãe muito protetora, né? O pai para dizer ok para a mãe, tá tudo Exatamente. certo. Como é que foi esse descolar? Vocês vieram todos de uma vez só? Não, esse descolar era o seguinte, à medida que chegava na 8ª série para começar o 2º grau, que era o período de preparação para o vestibular, a mamãe já com essa visão já de vestibular. Na nossa época era vestibular, né? Isso em meados de 95, 94.
E a minha mãe com essa visão, não, o menino tem que estudar para o vestibular, tem que ir para um cursinho em Teresina que dê realmente estrutura, como elas não tinha, né? Estrutura para poder se preparar para o vestibular. Aí meu irmão mais velho veio primeiro, o Yarlis, que ele era 2 séries na minha frente. E aqui a nossa família, sempre muito humilde, não tinha condições. E tinha um tio da gente que era aposentado do Banco do Brasil, que ele tem uma casa lá no bairro Vermelho que ele cedeu para a família para colocar os sobrinhos para estudar. Pô, Então lá morava vários sobrinhos, vários primos, nessa casa para poder vir estudar em Teresina. Os primos, todos da família Moura? todos da família Moura. Eles vinham estudar aqui, eu, o meu irmão Yarles, meu irmão Urias, o Raimundo Nonato, que é o Nonato trabalha ali na Santo Agostinho, já foi até secretário de administração aqui de Teresina, no governo Firmino Filho, entendeu? Mas, por exemplo, quem preparou vocês assim para fazer uma comida, para limpar um Não, quarto? lá a gente se virava. Mas a mãe de Lá, vocês em casa fazia com que vocês fizessem isso também ou não? lá a gente se virava, mas assim, tinha uma pessoa para preparar a alimentação, mas lá era sempre muito regrado. Sempre muito regrado. Tu sabe que segundo grau, a mãe professora e a idade dos filhos, eu e a Dias, muito próximo. Então, praticamente, em cada ano vinha um para Teresina para poder estudar no segundo grau, bancando esse ensino com valores mais altos. Então, assim, a gente Passou perrengue. passou perrengue. Até para ir para a escola ia a pé. Ia a Dessa pé. casa, onde era a escola? A escola, eu estudei ali no ângulo diferencial da Barroso, no centro ali, que lá de casa, na Vermelha para lá, dava uns 15 quarteirões. Aí ele Então, voltava a pé. todo dia aí voltava a pé. Mas assim, viemos para uma escola de qualidade na época para poder ter essa oportunidade, porque na nossa época era só o vestibular. Hoje em dia a educação está mais democratizada. Para atender como medicina, por exemplo, na minha época só existia 60 vagas por ano no Piauí todo, praticamente. Né? 60 por ano. Então a Antiga, concorrência era... gigantesca. Não existia medicina na estadual, nem existia faculdades particulares na época. Hoje em dia tá mais, esse ensino está mais democratizado, mas na nossa época só quem conseguia adentrar no vestibular eram pessoas que estudavam muito tempo no Dom Barreto, estudava. Então, para um menino do interior chegar aqui e se destacar. E aí, quando é que tem o tino, por exemplo, porque a medicina era um pedido do teu pai, da tua mãe? A medicina, como eu te falei, eu vim para Teresina com 13 anos. Fiz 8ª série com 13, primeiro ano com 14. E com 15 anos de idade, aconteceu uma coisa em Teresina que só aconteceu nesse ano aqui em Teresina. 2 cursinhos aqui, o Ângulo e o Dom Barreto, fizeram turmas de segundo ano especial. Juntaram os alunos que mais se destacaram das escolas e formaram 2 turmas, cada escola, colocando o currículo. Era aula de domingo a domingo, para poder cobrir o currículo do terceiro ano. E esses alunos teriam direito de fazer vestibular. Você não tinha vida, né, cara? E se passasse... Aquela história, eu não tive adolescência. Minha adolescência, eu sempre fui muito bem focado nessa questão do estudo. E eu fui selecionado para fazer o segundo ano especial, porque, como eu te falei, depois do TCE que eu tive, parece que ativou mais a parte neuronal. Botou os parafusos no lugar certo. E no segundo ano, eu com 15 anos de idade, cursei o segundo ano especial. Acho que na época eu já tinha a altura que eu tinha, que eu tenho hoje, 1,76 m, pesava 40 quilos. Magro. Magro. Só titelona mesmo. Aí, no segundo ano especial, eu consegui lograr êxito no vestibular. Que nessa época, como eu te falei, como tu perguntou, como é que eu fiz medicina? Com 15 anos, um adolescente de 15 anos não sabe nem o que é fazer da vida. E minha mãe, na época aqui da Federal, os 3 cursos mais concorridos eram medicina em primeiro lugar, segundo direito e terceiro odontologia. Ela dizia assim, ela era muito impositiva. Aqui em casa eu quero um médico, um advogado e um dentista. Era simples assim. Simples assim, entendeu? E nessa época que eu estava no segundo ano, o meu irmão mais velho, o Iá, já tinha passado para odontologia na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Então só restou medicina e odonto, né? Ou medicina e direito, no caso. E o único curso que eu sabia que eu não faria na faculdade seria direito. Por quê? Eu sempre fui um cara bem pacífico. Nunca gostei de confusão, nunca gostei de... Então, assim, sobrou pra mim o quê? Medicina. Aí no primeiro vestibular você passou? No primeiro vestibular eu passei, no segundo ano. E tem uma história interessante que, na época, o curso de medicina só existia no Nordeste, nas federais. Então, todo final de ano, as próprias escolas organizavam excursões para Fortaleza, para João Pessoa, para Natal, para Recife,
para ir fazendo os cursos de medicina nas federais das capitais. Como Teresina só tinha 60 vagas, a gente saía fazendo curso. E nessa época eu só fiz vestibular aqui em Teresina, na Federal, e fiz vestibular em João Pessoa, porque meu irmão já estudava lá, odontologia. E aqui em Teresina eu fiquei bem próximo de entrar, mas não entrei porque, como eu não tinha uma base muito forte, uma base estudantil, eu sempre fui muito ruim nessa parte de línguas, inglês, essa parte de redação e tudo mais. Não sei se tu lembra que a redação no Piauí tinha um peso muito forte no vestibular. E lá em João Pessoa, não, ela era 2 fases. Tinha a primeira fase, que tinha tudo, e a segunda fase, que era uma fase específica. Era uma fase só de biologia e química, por exemplo. Que era a tua praia. Que é aquela minha praia. Aquela parte que se você estudasse, se dedicasse, dava certo, entendeu? E eu me lembro que o colégio fez uma excursão grande, com muita gente de pré-vestibular, de terceiro ano, e muitos conhecidos e tal. E o pessoal fala, e aí, Cléber, como é que tá? Rapaz, eu vou fazer só por experiência, né? Tô no segundo ano e tal. E ninguém dava nada por mim. E da turma que foi de mais de 25 alunos fazer o vestibular lá, só eu passei. Dos 25? No final da... Porque assim, esses alunos que foram alunos de terceiro ano de pré-vestibular. E... A galera foi curtir uma noite antes? Alguns, né? Alguns foram, né? Nessa época eu tinha 15 anos de idade, 15 anos você não faz muito essas coisas. E assim, eu entrei na faculdade, fiz vestibular com 15, com 16 anos eu já estava no primeiro ano do curso de medicina já. Cara, com 16 anos, isso hoje é quase insano, né, pensar sobre isso. E me formei com 22 anos de idade, terminei o curso. Nesse período ainda, quando você chegou aqui, de 13 até os 15, 14, tu não tinha praticamente adolescência, né? Não teve? Não, criança praticamente, criança. E descobrindo a vida, né? Descobrindo a vida, morando com os primos. Foi uma fase importante? Foi importante, eu sempre tive essa mentalidade, eu sempre tive a mentalidade da responsabilidade. A minha mãe dava responsabilidade pra gente cumprir a missão. E lá em casa, como eu te falei, lá era três adolescentes e pré-adolescentes, né? E os 3 precisavam ter oportunidade. E com a carência financeira que existia lá em casa, era muito difícil, entendeu? A gente passou muito perrengue nessa época. O perrengue maior que a gente passou foi na época que eu passei no vestibular, né? Morar longe. Lá, inclusive... Outra cultura, tinha que alugar apartamento, dividir com vários colegas, eu e meu irmão. Tendo que almoçar e jantar na universidade, porque não tinha como comprar comida. Cara, assim, tipo, se fosse hoje, tu vivia com quanto lá? Rapaz, lá a gente vivia praticamente... Se fosse no dia de hoje, era 600 conto por mês, eu e meu irmão. Era mesmo? Pra pagar a mensagem. A gente vivia num apartamento com vários colegas para poder dividir os custos. Tem uma história interessante, porque o curso de odonto era 4 anos. Quando eu entrei no vestibular, meu irmão estava no segundo ano de odonto, eu entrei em medicina. Eu morei praticamente 3 anos com ele lá. E a gente dividia um quartozinho minúsculo. E tinha um colchão no chão de solteiro que a gente dormia nós 2 juntos. Aí muitas vezes a gente conta a história de vida assim, o pessoal só vê o resultado final, não vê o que a gente passou para chegar nesse nível. Aí a vida começou a melhorar um pouco na faculdade, depois o meu irmão se formou, né? Com 3 anos, os outros 3 anos do curso eu fui se desenvolvendo no curso de medicina. Eu sempre brinco que meu primeiro emprego, eu fui médico de piscina. Como é que era esse emprego de médico de piscina? Depois que eu paguei dermatologia no 8º período, tinha os clubes em João Pessoa. João Pessoa é uma cidade turística, né? Aí tinha os clubes lá que contratavam os estudantes de medicina para fazer exame. Exame só exame físico das pessoas que iam usar a piscina do clube. Aí dia de sábado eu ia lá pro clube da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba para poder fazer esse trabalho, né? Fazer esse trabalho. Tipo, tu era o fiscal do cara que ia entrar, né? Exatamente. Para não deixar o pessoal entrar com ferida aberta, para não deixar... Ali foi o primeiro... Foi o primeiro emprego. Era tipo meio salário? Nada. Cada ida lá você ganhava um trocado lá, por exemplo. Mas já era um trocado. Era alguma coisa. Nessa época tua mãe se preocupava muito com vocês? Assim, Claro. Como é que tinha melhorado a comunicação? Eu digo de tecnologia, de conseguir falar quase que diariamente. Nessa época era só o orelhão, o cartão e a ficha do orelhão para poder falar com os pais. Falava quantas vezes por semana? Não existia celular, praticamente 1 ou 2 vezes por semana, para manter a comunicação. E o pior é que você vai aprendendo a ser homem na marra mesmo, né? De ser humano, né? Nisso eu tinha 18 anos praticamente. Então é a história que eu te falo. Eu não tive tempo de ter aquelas crises da adolescência. Na adolescência, com 13 anos, eu estava em Teresina, morando só e tive que me virar.
É muito louco, né, assim, porque quando a gente vê hoje o resultado, médico bem-sucedido, né, com história muito bonita, muitas vezes a gente não vê o tamanho, da bronca que você compra com a vida, né, que se abdica de muita coisa, abdica de estar perto da mãe, abdica de estar perto do pai, de ter um pouco mais de conforto para olhar lá na frente. Esse poder de olhar sobre a transformação da educação te move até hoje? Exatamente, Eldis. Eu acho que, no Brasil hoje existe uma possibilidade do filho de pobre se desenvolver e conseguir vencer na vida, que é só através da educação. A educação transforma. Sem educação você não consegue ter um emprego digno, não consegue galgar espaço na sociedade como teria se não tivesse esse trabalho da E educação. com um detalhe, né, Clérison, por exemplo, naquela época não tinha projetos sociais como tem hoje do governo federal para ajudar Exatamente. o aluno, para dar um suporte para o cara não passar necessidade. Eu agradeço até hoje o projeto que tinha lá ainda era a questão do restaurante universitário, a gente praticamente almoçava e jantava no restaurante universitário. O próprio hospital universitário lá tinha fornecia a parte de alimentação. Vou me salvar por Me aqui. salvar por aqui, porque de outro modo não tinha não. Como é ou qual foi a decisão de escolher, por exemplo, a área que você escolheu para se formar? Assim, Aconteceu eu durante terminei o curso de medicina com 22 anos de idade e morei 6 anos fora, né. Então meus pais queriam que eu voltasse para o Piauí. E quando você termina o curso, você pensa: "Não, agora o próximo passo é fazer a residência médica", né. E na própria residência eu estava pensando em cair no mundo, passar mais um tempo aí para poder fazer cursos fora e um pedido da minha mãe novamente: "Não, não, meu filho, você já se formou fora, venha passar um tempo aqui pelo Piauí". Mas não foi desse jeito que ela falou não, né? Ela é bem positiva. Aí, Eldos, eu sempre tive essa visão de formação, então eu não queria me formar como médico e trabalhar, eu queria logo fazer logo minha especialização, fazer logo. E aqui voltei para o Piauí e fui ver aqui na Federal do Piauí, na universidade, qual as especialidades disponíveis no momento, entendeu. Eu me identifiquei muito com ginecologia e obstetrícia pela obstetrícia, porque nos últimos anos do curso, eu fiz um concurso lá em João Pessoa e fui aprovado para ser estagiário da maternidade lá em João Pessoa, ganhar um salário mínimo, ou seja, eu sempre atrás de algum benefício financeiro para poder me sustentar, né. Óbvio. Aí passei um ano lá trabalhando como era estagiário da maternidade e ganhar um salário mínimo. Então, assim, é uma coisa que eu me identifiquei com a obstetrícia. E assim que eu me formei, já fiz a prova de residência aqui pela UFP, no Estadual do Piauí, e fui aprovado para residência de ginecologia e obstetrícia, que cursei por 3 anos, de 2005 a 2007, 3 Mas anos. sempre com vontade de voltar para Lisbon? Sempre com vontade, entendeu. E aqui em Teresina é mesmo que tá em Lesbão, porque Teresina para Lesbão são só 2 horas de viagem, e durante esse período da residência, a gente fez residência aqui em Teresina, a gente já trabalhava em hospitais próximos, aqui em Timon, aqui em próprio Teresina, para poder se sustentar. E aqui a gente já tinha esse contato com a população lesbonense, como médico, sempre a residência de ginecologia obstetrícia era feita no HGV e na maternidade Evangelina Rosa. E sempre já em contato com a população, com familiares e com o povo, e atendendo o povo que É. precisava desse tipo de atendimento. Ainda falando depois que você se formou, quando é que você viu a necessidade, por exemplo: "Não, eu preciso ter uma coisa estável, preciso passar no concurso público", é uma etapa também importante da tua vida? Durante a residência eu já prestei 2 concursos públicos já. Eu fui aprovado no concurso, teve um concurso da PPM, que juntou várias prefeituras do interior e fizeram um concurso público. E eu me inscrevi para Elismão Veloso, fui aprovado no concurso público de Elismão Veloso. E logo em seguida teve o Hospital Estadual o Hospital de Elismão Veloso é o hospital estadual. E abriu um concurso também do estado, tendo vaga para o interior, sendo que Elismão tinha uma vaga só. E eu fiz esse concurso também, fui aprovado em primeiro lugar e assumi, o trabalho em Lesbão, concursado no estado e na prefeitura de Lesbão, Pela porta da pela frente. porta da frente. Aí em seguida, anos depois, eu fui aprovado também num concurso público aqui em Teresina, pela Fundação Municipal de Saúde, foi assim que abriu o HUT, em 2009. E nessa época eu não tinha terminado a residência, o concurso chamou em 2009, mas o concurso foi alguns anos antes. Como não tinha terminado a residência de ginecologia e obstetrícia, eu me inscrevi mesmo para clínico geral, para urgência e emergência. E fui aprovado também no concurso lá do HUT.
E assim, eu me vanglorio em relação ao HUT, que eu faço parte da primeira equipe de médicos do HUT. Assim que o HUT foi inaugurado, eu já Naquela época que urgência e emergência, que era exatamente. não tinham tanta experiência Ex ainda. é. Mas assim, eu fui aquele médico que se formou médico geral mesmo, porque O raiz. pela necessidade eu queria, fazer o curso para aprender a fazer as coisas, para poder logo trabalhar e me sustentar, entendeu. Então eu nunca fui aquele médico que me retive só a especialidade. Então, até a questão da urgência e emergência, eu fiz cursos fora, eu fiz um curso no Hospital das Clínicas de São Paulo, na USP, só de urgência e emergência. Fiz curso no Hospital Albert Einstein, em São Paulo também, só de urgência e emergência também, que isso me preparou para esse concurso do HUT, e ainda hoje eu trabalho, eu sou concursado. Depois que eu te falei, eu passei no concurso do HUT, e o médico ele só pode ter no máximo 2 vínculos concursados. Eu tive que sair do vínculo da Prefeitura de Elesmão para poder pegar o vínculo aqui do HUT, e logo em seguida teve outro concurso do estado, e eu fui aprovado, nessa época foram 15 vagas aqui para Evangelina Rosa, eu fui aprovado em segundo lugar para assumir aqui em Teresina. Aí larguei meus 2 concursos de Elesbão para assumir aqui em Teresina. Então, na verdade, você teve 4 4 concursos. concursos. Porra, 4 e todos ali entre os 5 colocados, sempre? Sempre, graças a Deus. Muita dedicação. Agora eu fico pensando aqui, o que é que faz um médico bem-sucedido, que tem a tranquilidade de ter uma vida mais pacífica, resolver entrar na política, cara? Como é que foi essa decisão? Assim, eu sempre fui muito avesso à política, e eu acho essa visão de aversão à política até uma visão errada. Com a visão que eu tenho hoje, eu já mudei esses meus conceitos, entendeu. Eu acho que a pessoa tem que, com o tempo, ir avaliando os conceitos anteriores. E muitas vezes essa aversão à política é, às vezes, por algumas coisas que aconteciam no Brasil, em municípios do interior do estado e tal. E essa questão política veio, primeiro, por uma tradição política em Lesbão. Em Lesbão Veloso, a família Moura tem uma tradição política na cidade. E sempre a população de Lesbão reputou a mim esse possível candidato ao prefeito de Lesbão Veloso, Da família Moura. da família Moura. E eu sempre negando, sempre Ah, deixa aqui no meu concurso, tá tudo eu certo. sempre nessa postura de negação. Mas eu acho que, assim, nesse mundo a gente vive, esse mundo terreno que a gente vive, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, sou um cristão, e esse mundo terreno que a gente vive para servir. E é uma coisa bem fútil, a vida é uma coisa fútil, que passa e você não vê, e às vezes você só vê que a vida é passageira quando você perde um parente próximo. Você vê que a vida ali Isso não vale nada, não né? vale nada. Então, a gente tá aqui para servir, e se você tá numa posição que Deus lhe colocou, você tem que enfrentar a missão por propósito. Então, eu mudei muito meus conceitos através dessa mentalidade. Mas quem te convenceu? Como foi esse papo? Lá em Lesbom Veloso, na eleição passada eu fui candidato lá, um candidato meio de última hora, entendeu. Existe um grupo político em Lesbão que já está no poder desde 2000, Pô, 24 anos. 24 anos no poder. Caramba! E, eu sempre falo pro pessoal lá, se a cidade tivesse bem cuidada, eu estaria lá na minha aqui, eu estaria na minha zona de conforto. E eu resolvi, nessa época, entrar justamente pela situação de Erasmo Veloso. Erasmo Veloso, infelizmente, nos últimos anos, está galgando as últimas posições em várias áreas da administração pública. Só para te dar um exemplo, semana atrasada o governo do estado lançou um programa aqui, o programa que até eu louvo a iniciativa do governador, Que é o Opa lá? é o de combate de combate à desnutrição infantil, Que é muito que é muito importante. importante. Então o Piauí são 224 municípios e foi selecionado pelos números os 50 piores municípios, né, nesse sentido. E Elesbão, infelizmente, entrou nesse rol e foi selecionado Cara, para ela tá entre dos 224, Lisbon tá entre as 50 piores cidades. cidades em relação à desnutrição infantil. Isso é absurdo, velho. Isso é um absurdo, isso aí já passa pela questão da educação, fornecimento de merenda escolar de qualidade. Elesbão Veloso, eu tenho conversado com professores da rede pública municipal e o pessoal clamando por essa questão da nutrição infantil. É aquela história, um dia é bolacha com suco, outro dia é suco com bolacha.
Então, Não assim, tem, tipo... então, assim, as crianças lá, professoras emocionadas com crianças dizendo, tia, eu tô passando fome, tô com fome, tô fraca. Então, isso aí reflete nesses números atual que, entre aspas, envergonha a gente que é lesbonense. E aí o governador foi e lançou esse... Como é que foi o impacto na cidade desse lançamento? O impacto na cidade, hoje com tristeza. A gente vê com tristeza esses números de nutrição infantil, porque isso aí reflete no desenvolvimento físico e mental da E criança. intelectual, né? Intelectual e mental, como eu estou te falando. Então, assim, o que me motivou foi essa questão. É aquela história, tinha um pessoal dizendo, aqui em Lesbão só quem consegue ter uma possibilidade eleitoral, doutor Clériston. Então, assim, eu tive que me abdicar dessa zona de conforto para poder entrar na política. E quando você entra na política, você fica muito exposto. Então graças a Deus, eu tenho essa vida sem ranhuras, que permitiu que a gente entrasse na política e começasse a debater assuntos políticos. Como é que foi convencer a família nisso aí? Deve ter Paz, sido. a nossa família estava totalmente já fora da política, como eu te falo, né. Mas, a grande mola propulsora disso são eu e meus irmãos, o Yarley Urias, junto com lideranças locais de Elesmão Veloso, várias pessoas que nos apoiaram nessa questão eleitoral em Elesmão Veloso. Sempre foi considerado um polo valenciano, né, cara? Ela tinha uma potencialidade, eu me lembro que há 2 décadas atrás, quando você falava de Elesbão, você falava É. de polo, de entroncamento de Elesmão Veloso possibilidades, né? Elesbão Veloso é um entroncamento e, assim, em termos territoriais, Elesbão é praticamente do tamanho as maiores cidades da região em termos territoriais. Pimenteiras, Valência e Elesbão Veloso. E Elesbão tem terras muito boas, terras agricultáveis, bons índices pluviométricos, um bom lençol freático. O que eu falo lá na cidade, que o grande problema disso, de Elesbão Veloso, é a mentalidade da gestão que se apoderou de Elesbão Veloso. Se apoderou que você fala, eles tratam a gestão como se fosse um negócio. Não é nem como se fosse um negócio, Yeltsin. A gestão é virada 100% para a política, pra política. A política pela política. E foi descoberto um jeito fácil de, entre aspas, ganhar a eleição em Lesbão Veloso. Como é? É deixando o povo cada vez mais pobre e dependente. Tipo curral eleitoral mesmo? Exatamente. Lá em Lesbão Veloso existe uma história de uma ajuda, de um emprego na prefeitura para dividir um salário para 2, 3, Que porque história o é essa, mano? objetivo é, tipo, colocar mais gente, entre aspas, empregada e votando. Mas isso não ajuda, isso aí é humilhação. Você Humilhação. pegar um salário e dividir para 3, 4 pessoas. E, assim, a cidade não produz, a cidade não tem um estímulo de produção. Hoje em dia, essa questão da tecnologia é uma coisa muito forte no Brasil e no mundo. E lá tem? Não existe isso. Você é de uma cidade aí, Parnaíba, que hoje tem uma questão, Um polo, um né? polo, uma startup tecnológica que hoje já tá crescendo cada vez mais e começando a ser reconhecido no Brasil. E hoje em Erasmo Veloso a gestão discute hoje ponte de madeira, passagem molhada, discute questão de ajuda, de emprego Pronto, eu dividido. vou fazer uma pergunta. Elismão Veluja, a atual gestão, por exemplo, hoje, ela tem algum plano especial para o jovem de Lisbon que não queira ir embora e queira ficar na cidade? Tem algo voltado para isso? É tanto que não tem um plano que Erasmo Veloso, nas últimos censos demográficos, Erasmo Veloso já chegou no final dos anos 80, começo dos anos 90, a atingir uma população de quase 18 mil pessoas. E hoje? Hoje, no último censo, chega a 13.400 pessoas em Nossa, Erasmo Veloso. perdeu muita gente. Hoje em dia existe uma evasão de Erasmo Veloso. O jovem, na faixa de 13, 16, 17 anos, 18, que o jovem tá atrás de emprego para constituir família e tudo mais, tem que sair da cidade para poder conseguir alguma coisa fora. Erasmo Veloso, existe essa imigração muito grande em Erasmo Veloso por falta de oportunidade. Por exemplo, tu sendo eleito lá em Elesbão, doutor Clércio é prefeito de Elesbão, tu tem um olhar muito especial para o jovem na cidade? Eu digo porque você já viveu isso, você teve que sair para poder vencer na vida. É uma questão complexa, porque tem que partir do investimento desde a educação. Elesbão Veloso, para ter ideia, a gente, voltando à questão da política, por que eu entrei na política, por que eu continuo na política,
Na eleição passada, eu entrei meio de última hora. Eu entrei no último dia do prazo, que era o prazo das convenções. Então, a gente fez uma campanha praticamente de 50 dias, ou foi 45 dias. E foi uma campanha muito, eu considero de sucesso. Porque numa campanha tão rápida assim, a gente conseguiu pegar um patamar, a gente conseguiu quase 48% dos votos da cidade. O resultado Metade, eleitoral lá, polarizada a cidade. o resultado eleitoral foi 52 a 48. E assim, a gente fez a campanha basicamente mostrando que Elesbão tinha jeito. Elesbão tinha jeito de. E 2 anos depois ocorreu a eleição estadual, a eleição do governador Rafael Fonteles, que para mim foi o grande empurrão para Dr. Clédio continuar nessa vida pública. Porque a nível do Piauí foi eleito um cara sensacional, um cara da minha geração, um cara de 39, 40 anos de idade. Jovem, né? Jovem, com outra mentalidade. Rafael tem a mentalidade desenvolvimentista, é porto, é ferrovia, é metrô, Estamos falando é de pro... ponte molhada, ou ponte de madeira, nem passa, de. é- exatamente. E em conversas com o Rafael, ele vendo a situação de Erasmo Veloso, e a gente comunga nos mesmos princípios, ele chegou para mim e disse: ó, Clédio, vamos manter aí, mantenha o grupo, fique firme, que Elesbão vai ser prioridade para o governo. E ele cumpriu tudo que ele prometeu. Depois que Rafael Fonteles assumiu o governo do estado, os órgãos estaduais foram passados para o nosso grupo político, eu à frente do grupo. E foi o que eu falei para ele: governador, eu sou médico, o hospital de Elesbão é um hospital estadual, o hospital antigamente era na mão do grupo do prefeito, e ele tratava o hospital como trata a prefeitura. O hospital era cabide de emprego, era um emprego de maqueiro, botava 3 pessoas para dividir o salário e para poder ter É voto. uma denúncia muito séria isso Ter aí. voto, entendeu? E a gente recebeu o hospital e eu falei: ó, o meu foco é a saúde, eu sou médico, então assim, eu vou mandar um projeto para a secretaria para a gente transformar o hospital, o que o hospital realmente deve fazer. E hoje o Hospital de Erasmo Veloso, com 1 ano e meio da gestão do Rafael Fonteles, foi totalmente reformado, um investimento de R$ 2.700.000. O hospital antigamente era só o médico tentando adivinhar o que o paciente tinha. Lá nos fazia um exame de sangue. Aí foi reaberto o laboratório. Não tinha laboratório? Não tinha, estava fechado. Foi reaberto o laboratório, fazendo exames 24 horas. Foi reaberto o setor de imagem, onde lá a gente consegue fazer raio-x e Você ultrassom. tá me dizendo que o cara de Elesbão Veloso, se precisasse fazer um raio-x? Tinha que ir para Valença. E agora, em janeiro desse ano, a gente reabriu o Centro de Cirurgia de Erasmo Veloso. Foi reaberto o Centro de Cirurgia de Erasmo Veloso. Hoje o Hospital de Erasmo Veloso voltou a um patamar de média complexidade. E como eu tenho esse concurso no estado, eu saí do meu vínculo aqui e voltei para Lesbão. E desde janeiro voltei a trabalhar lá, como operando lá na cidade todo sábado. Todo sábado você opera lá. Todo sábado eu opero. A gente conseguiu, junto com o governo do estado, uma equipe completa. Vai eu como ginecologista obstetra, vai um cirurgião geral e vai um anestesista. Ou seja, é uma equipe completa, com material de primeira qualidade, e o povo sendo atendido com segurança, tanto para a equipe médica como para o paciente. Cara, mas muito louco. Quer dizer que o cidadão, há 2 anos atrás, de Elesbão Veloso, era proibido adoecer. Exatamente. Era bem isso, né? É aquela história. O hospital era só doenças básicas ali, tratar uma diarreia, tratar um pique hipertensivo, mas qualquer complicação tinha que tirar de lá. O que... E é importante, mais uma vez aqui, agradecendo o governador, essa visão do governo de interiorizar a saúde. Que isso eu trabalho aqui em Teresina, eu trabalho no HUT, e eu vejo essa importância de interiorização para colocar a saúde mais próxima do cidadão. Tem um detalhe muito especial. Na pandemia, eu cheguei a acompanhar muitos números, a gente cobria isso que diariamente. Elesbão Veloso foi um dos piores cases de cuidar de gente do Piauí. Eu me recordo que ele foi o pior índice entre as 14 cidades da microrregião. É muito prova da desastrosa administração feita no município nos últimos 24 anos? Exatamente. Erasmo Veloso, em termos percentuais, foi onde teve maior mortalidade no Piauí por Covid. Isso é outro dado triste que a cidade carrega. E isso aí mostra a questão da gestão. A gestão não teve esse pulso forte, esse pulso firme de gerir a saúde num momento tão importante que todo mundo viveu essa crise da pandemia da Covid. Dá para resolver
e reerguer Lesbão Veloso e como? A gente já está mostrando isso, Yeltsin, pela gestão dos órgãos estaduais de Lesbão Veloso. A população lá está vendo o funcionamento dos órgãos estaduais. Os órgãos estaduais, antigamente, era na mão do gestor atual. Ele fazia no órgão estadual o mesmo que faz na prefeitura. É uma gestão política para angariar votos com as pessoas que estavam, entre aspas, empregadas no órgão. O cara tem até medo de manifestar, por exemplo, se manifestar politicamente. Não, vou votar no Dr. Clésto, aí perde o emprego. Os caras têm até medo, né? Exatamente. E eu sempre falo para o pessoal de Lesbão, esse modelo político que é adotado em Lesbão já provou que o órgão público não emprega todo mundo. Porque o que a gente tem que fazer é trazer investimento e gerar emprego na cidade para poder você dar mais oportunidade de circulação de dinheiro na cidade, na cidade como um todo. Porque essa gestão atual já dividiu tanto salário lá e não consegue acomodar a população toda. E pelo contrário, muita gente fica acomodada com salário incipiente que não consegue resolver problemas básicos seus mesmo, entendeu? Por exemplo, o cidadão de Lesbão Veloso, ele pode olhar assim, fazer um divisor. Bom, vou olhar o que é administrado pelo Estado e o que é administrado pelo município. Esse é o modelo de gestão que eu quero para o meu município ou é esse modelo de gestão? É bem isso? Justamente. Pegamos o hospital aí no começo do governo do Rafael Fonteles. O Rafael nos deu a estrutura de trabalho e nós fomos para dentro do hospital, junto com a diretora Ingrid, junto com a nossa diretora de enfermagem, a Vandelice, junto com a nossa diretora clínica, a doutora Angélica. Ou seja, colocamos pessoas de responsabilidade na frente do órgão público, porque é aquela história, o grande líder é aquele que sabe delegar funções. Delegamos funções, o pessoal está fazendo um trabalho brilhante e a gente foi lá só fechar esse trabalho, dando essa nossa contribuição para Lesbão Veloso e toda a região. Lá você é o líder. Exatamente. Agora, na prefeitura, quem é o líder é o prefeito? Infelizmente, não. Como é, rapaz? Quem manda não é o prefeito, não. Lá em Lesbão, o prefeito não apita muito. Quem manda é o líder político, que é o atual candidato a prefeito. Como? É porque é tipo a prefeitura sai de uma mão para outra para não sair do mesmo grupo? Não, porque exatamente. O atual prefeito é sobrinho da liderança política, que é o candidato da situação. E é aquela história, foi se mantido as mesmas pessoas na gestão e com os mesmos vícios de gestão. Então, assim, a gente não vê mudança em Lesbão Veloso. Lesbão Veloso continua estagnada. E o que é que dá para fazer para mudar? Vamos lá, tu foi eleito. É o que eu sempre falo pro povo. Eu vou fazer em Lesbão o que a prefeitura tem que fazer, em todas as áreas. Por exemplo, na área da saúde, qual a obrigação da Secretaria de Saúde? É dar uma atenção básica de qualidade para a população. O que é atenção básica? É você agir em doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, tendo aquele acompanhamento de perto, fornecendo as medicações para os pacientes. Ela é bom veloso, mas um dado para tu e para toda a nossa audiência. Ela é bom veloso, hoje tem os piores índices do Piauí de amputados. Consequências de não cuidar. De não controle da diabetes. É mesmo. E então, a Lesbão Veloso está nessa mancha feia da diabetes no Piauí. Exatamente. E a gente acompanha isso, porque até por influência do nosso grupo político, a gente conseguiu indicar hoje a doutora Sheila, que é a enfermeira lá de Lesbão Veloso, hoje ela está à frente da Regional de Saúde em Valença. Que Lesbão Veloso faz parte da micro-região valenciana. E a gente conseguiu, junto com o governador, fazer essa indicação de uma pessoa de Lesbão Veloso para estar à frente da Regional de Saúde em Valença. E ela acompanha todos esses números e até orienta a gente em relação à questão de políticas públicas. É importante, né? Por exemplo, a educação, você ganhando, o que é que faz diferente? Lesbão Veloso, o grupo está lá desde 2000. Há 24 anos. Então, assim, não existe nenhuma escola construída nesse período. Não, nova, de 2000 para cá, nova. Em 24 anos, Lesbão Veloso não tem uma escola nova construída? Não. E outra coisa, pelo contrário, escolas do interior estão todas muitas sucateadas e muitas vieram ao chão por falta de uso e por falta de manutenção. E, inclusive, a questão das reformas das escolas. As escolas lá estão muito tempo que não se fala em reforma. Como eu te falei, o modelo político de Lesbão Veloso é esse modelo de buscar política pela política. Então, a política se faz lá 4 anos de gestão,
só voltado para a política. Então, assim, a gente não vê gestão realmente dos órgãos públicos. Esse final de semana, a gente fez lá na cidade um mini congresso para poder ouvir a comunidade lesbonense, ouvir pessoas de várias áreas em relação a um futuro, a elaboração agora do nosso plano de governo, que vai ser entregue no Tribunal Regional Eleitoral, e para ouvir os apelos e ouvir todas as áreas, entendeu? E ouvimos vários depoimentos, até emocionados, de áreas como pessoas da saúde, os agentes comunitários de saúde, ouvimos professores, ouvimos as pessoas da agricultura familiar. E assim, a gente está fazendo uma coisa bem democrática. Ouvindo sempre. Ouvindo sempre, para poder, a partir daí, ter um juízo de valor. Infelizmente, né, nessas altivas que a gente teve esse final de semana, muita coisa preocupante. A gente não vê elogio e nem desenvolvimento em nenhuma das áreas da gestão pública. Elismão Veloso está na UTI? Exatamente. Tá na UTI, tem que chamar o doutor. Tem que chamar o doutor. Agora, doutor, para fechar aqui, tecnologia é o foco para a tua gestão, caso seja eleita? E qual o tamanho da participação dos jovens de Elismão nessa tua caminhada, caso seja eleito? Tecnologia, o futuro do mundo está na tecnologia. Você é um exemplo disso, entendeu? Hoje o IELcast é o maior podcast do Piauí, que é uma coisa que não fica restrita ao Piauí, é uma coisa para o mundo. É do Piauí para o mundo. Piauí para o mundo. E em Elismão Veloso, o jovem é muito desassistido. Hoje em Elismão Veloso não existe além dessa educação de péssima qualidade, chegou no segundo grau, acabou. Lá não existe mais curso profissionalizante. Tipo, não tem um curso de montador de energia de placa solar. Não existe curso de nada. Inclusive, já conseguimos aí, junto ao governo federal, com esse alinhamento com o governador, a gente conseguiu uma perspectiva já, até o final do governo Lula, da implantação do IFP de Elismão Veloso. Isso é uma notícia boa. Instituto Federal do Piauí vai colocar um campo em Elismão Veloso, e esse projeto é para ser finalizado até o final do governo Lula. Ou seja, a gente eu sempre falo, a oposição de Elismão Veloso é a oposição mais proativa que eu conheço na história até do Brasil. Hoje a oposição já fez mais obras e mais realizações do que a situação. Doutor Caio, você está dizendo que o teu grupo político levou mais obra para Elismão Veloso do que a própria prefeitura? Exatamente. Nosso grupo político agora, os últimos 3 anos, e isso a população é sabedora, resolvemos lá, Yelson, um problema já de décadas em Elismão Veloso. Uma coisa básica, que é fornecimento de água. Os bairros mais altos de Elismão Veloso, Conjunto Eufrazino Moura, Bairro Vermelha, Bairro Pissarra, até pouco tempo atrás, 4 anos atrás, antes de ter esse grupo de oposição, não tinha água. As pessoas ficavam de madrugada esperando aumentar a pressão da água na cidade para a água chegar em casa, para poder encher a caixa, encher as vasilhas, para poder... Durante o dia, quando todo mundo estava usando a água, que a água... Não tinha água lá em cima. Não tinha água lá em cima. E a gente conseguiu colocar, junto com o apoio do governador Rafael Fonteles, uma emenda do nosso deputado federal na época, o Merlong Solano. A gente conseguiu levar esse projeto lá, e hoje lá é uma realidade. E é uma coisa que o grupo está lá há 20 anos e nunca tinha resolvido. Outra coisa, além da questão do hospital que foi resolvido, né? Resolvido praticamente, a gente está agora na luta de ampliação, que lá a estrutura nós já temos, já começamos com o dia de cirurgia. A tendência é ampliar o serviço para mais dias, para poder cobrir cada vez mais essa lacuna na cidade e na região. Hoje tem uma obra muito grande lá, que é uma obra que é um futuro que eu vejo também para o jovem de Elismão Veloso. A gente está finalizando lá a construção da Casa de Cultura de Elismão Veloso. Aí não é da prefeitura, não? Não. É através do grupo de oposição. Lá tinha um prédio lá abandonado, que era o prédio da antiga delegacia pública, que estava abandonado. E a gente fez um projeto foi financiado um financiamento privado, por isenção fiscal, entendeu? E junto com o deputado Fábio Novo, junto com um grupo de apoiadores da cultura local, professora Celina, professor José Cláudio, lá de Elismão Veloso, a gente já está na fase final de finalização da obra,
que vai ser um local que vai funcionar como oficina de música, oficina de teatro. Lá vai ter uma biblioteca virtual, tudo climatizado, onde o alunado lesbonense vai ter a oportunidade de entrar naquele espaço para estudar com todo o conforto, que às vezes não tem ar-condicionado em casa, todo o conforto que o espaço vai fornecer. Nos últimos 4 anos, você relembra quantas obras o teu grupo levou e quantas obras a prefeitura fez? A prefeitura lá, as obras da prefeitura é o que eu te falei, é uma passagem molhada, é uma ponte de madeira, A ponte caiu, não? uma ponte caiu. As chuvas agora foi uma obra que foi feita há 2 anos atrás, que foi inaugurada umas 3, 4 vezes. A mesma A obra. mesma E obra caiu. e a ponte caiu durante as chuvas agora. Você vê a qualidade, né? Então, assim, a gente não vê obra, não vê realizações e não vê o estímulo ao produtor, não vê produção em Lesbos Veloso. Como eu tinha te falado antes, Lesbos Veloso tem uma área muito extensa de terras agricultáveis. E, assim, o destaque que a gente vê em Lesbos Veloso é na pecuária, alguns pecuaristas isolados que fazem um trabalho individual e tem um destaque. Um exemplo aqui é o doutor João Neto, que ele é pecuarista na cidade e tem um trabalho reconhecido nacionalmente na confecção e no aprimoramento do chamado Nelore Vale do Sambito, que é uma coisa um trabalho que ele faz há mais de 30 anos, que através de inseminação artificial ele conseguiu um melhoramento genético que hoje é reconhecido a nível nacional. Então, uma coisa, inclusive ele faz uma feira todo ano, agora no mês de julho, que essa feira não tem apoio nenhum da prefeitura. Então, assim, O cara é um dos maiores produtores, reconhecido nacionalmente e não tem apoio. não tem apoio da prefeitura. Mas vocês vão chegar junto dele agora nesse evento? Sim, a oposição está presente, inclusive ele é um dos maiores entusiastas da nossa candidatura, já vendo essa mentalidade de desenvolvimento De jovem, né? e transformação que a gente procura levar para Lesbos Veloso. Doutor Clério, você pensa em fazer mais encontros nessa caminhada até a eleição com jovens para escutar um pouco mais do que essa galera está querendo? Porque, afinal de contas, ela que vai tocar o futuro de Lisbão, né? Exatamente. E a gente pensa em criação em Lesbos Veloso de curso de tecnologia, ouvir o jovem lesbonense, porque a tecnologia leva à criação de startups, para o próprio jovem trabalhar em casa. Hoje a pessoa pode trabalhar em casa com trabalhos voltados para o mundo todo e aquela história, trazer dinheiro de dentro para fora. O que desenvolve a cidade é trazer dinheiro de dentro para fora. Hoje, essa mentalidade rasa de muitos gestores do interior do Piauí, de esperar só o fundo de participação cair todo mês, Não isso dá, aí não. não dá. Isso aí não transforma a vida de ninguém. Você falou muito em Né? tecnologia. A tecnologia, a internet, as redes sociais, ela te traz uma possibilidade de ouvir mais, né? De enxergar onde os defeitos estão mais rápidos, porque a pessoa vai lá e reclama, né? Você sabe mais ou menos onde é que está. Se caso eleito for, você vai ter uma gestão muito mais participativa. Por exemplo, se é que é participativa atual escuta o povo. Participativa é a oposição, que a oposição lá, a gente ouve nossas lideranças e ouve a população em geral. Um exemplo disso foi esse congresso que eu te Uhum. falei, que já foi feito. A questão até da oposição, várias lideranças hoje, a maior parte das lideranças estão com o nosso grupo. É tanto que dos 9 vereadores eleitos hoje, 5 apoiam a oposição e apenas 4 tá apoiando a situação. E isso mostra já essa valorização das lideranças e a questão de ouvir o povo. A gente tá lá para ouvir os reclames, ouvir onde o sapato aperta, para a partir daí tentar resolver essas questões. Para fechar aqui, doutor Clériston, chama o doutor, né? Para fechar aqui, me diga uma coisa. Qual o tamanho da importância para Elisbão Veloso ter o doutor Clériston alinhado com o governador Rafael, alinhado com o presidente Lula e alinhado com os deputados importantes para colocar emenda lá? Você tem essa capacidade de trazer esse povo para Elisbão? Como eu te falei, Eldis, eu me filiei ao PT a pedido do governador Rafael Fonteles e vendo nesse alinhamento a saída para Lesbão Veloso. Como você falou, Lesbão está na UTI, então precisa de um choque de gestão e um choque de gestão vindo apoio externo para poder tirar Lesbão Veloso dessa situação e tentar injetar dinheiro na economia lesbonense. Aquela história, eu vou estimular quem quer produzir.
Porque fazendo esse estímulo, essas pessoas podem dar oportunidade de emprego para outras pessoas. E é um ciclo produtivo. Assim, É um estimula um ecossistema ciclo positivo produtivo. para a cidade, né? E como eu te falei, uma das coisas que me motivou foi a eleição do nosso governador Rafael Fonteles, e junto com o presidente Lula, vamos fazer uma transformação do Piauí, e eu quero engatar Elisbom Veloso nesse raio de transformação para poder alavancar Elisbom Veloso junto com o estado do Piauí. O atual gestor é bolsonarista? Sim. É? Votou e pediu o voto do Bolsonaro. Bolsonaro. E o povo gosta do Lula lá, né? Aí Elisbom complica. Veloso, o presidente Lula teve 85% do eleitorado. Caramba! É aquela história, a gente tem que pensar para frente, pensar bem, mas assim, mas lembrar que a gente vive num estado pobre, num município pobre. Elisbom Veloso, até pelo modelo de gestão adotado lá, a população está cada vez mais pobre. E junto com esse hub de tecnologia, junto com esses investimentos que vamos trazer para Elisbom Veloso, a gente felizmente tem que lembrar do social. Porque muita gente lá está precisando do social, para a partir desse social a gente conseguir alavancar a população. Porque a riqueza da cidade é seu povo, né? Irmão, obrigado por ter vindo ao primeiro de muitos papos que a gente vai bater ainda aqui perto. Inclusive, quero fazer um convite a você, se você topa. Topa vir para um debate sobre Elisbom Veloso com o atual gestor, o pré-candidato lá e você? Com certeza, Eldo. Esse mote de oposição, a gente está na oposição lá desde a eleição passada. Isso você consegue vislumbrar e ver as necessidades e as falhas da gestão atual. Às vezes quem está fora consegue ver isso melhor. E procurar meios de tentar resolver. Topa ou não topa o debate? Topo, tá 100%? 100% Só topado. dizer a data e o horário? Só dizer a data e o horário, que hoje a gente está preparado para discutir os problemas e as saídas para... Como é o nome do candidato lá? O nome do candidato, Ronaldo Barbosa. O candidato, pré-candidato Ronaldo, que vai ser candidato. Se você topar fazer também esse debate, a gente faz aqui na Estação I, nos nossos debates ao vivo nas eleições de 2024. Topado, né? Topado. Não volta não, né? Não. Zero. Doutor, obrigado. Boa sorte lá. Tente tirar da UTI, então, Elisbom Veloso. Obrigado, Yeltsin. Esse espaço é importante para poder a gente ser visto pela população de Elisbom e do Piauí todo. E dizer que a gente está nessa caminhada, o povo está vendo o resultado da gestão do Dr. Clériston lá, no hospital e nos órgãos estaduais. E a gente espera fazer, numa futura gestão, caso eleito, um trabalho mais ou menos nesse sentido. É um trabalho de colocar a prefeitura para funcionar, atrair recursos para a cidade e estimular a produção. É um trabalho de reconstrução. Reconstrução, justamente. É reconstrução mesmo, né? Tá bom, obrigado, doutor. Esse episódio vai estar disponível ainda essa semana para você acompanhar. Vai em todas as redes sociais. Aqui embaixo vai estar o Instagram, as redes sociais do Dr. Clériston, que está prometendo tirar da UTI Elisbom Veloso, hein? Promessa feita, gravada em audiovisual. Bom, até o próximo episódio. Isso aí é o cast do Piauí para o Mundo.